nome de Jesus. Repreenda toda astuta cilada do inimigo contra a vida do teu filho, Senhor. E usa ele, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. É com a graça e a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, abra por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. E nós estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 14. Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Enquanto os irmãos estão localizando o texto de referência, quero externar a minha gratidão, a minha galhardia por esta oportunidade que o Senhor nos concede esta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Daziel. Obrigado pelo convite, pastor. Deus possa estar abençoando. Também quero louvar a Deus pela vida da coordenação, das irmãs da UFADEM, na pessoa da irmã Elizabeth, A irmã Elizabeth, eu já sou de dentro da casa dela, Que maravilha. Ela não me trouxe para pregar aqui, mas me encontraram e me trouxeram, Deus abençoe. Deus abençoe todas as irmãs presentes nesta noite. Aos nossos amigos que estão ali, irmão Tiago, que está ali na direção da sonoplastia. Todos os irmãos presentes. Deus abençoe também ao Ministério de Louvor Vilarinhos. Deus abençoe de uma forma toda especial e continue usando vocês mais e mais para a glória de Deus. Queridos, quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, fique à vontade e acompanhe comigo a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem esta noite, nós estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, por volta ali do ano 55 depois de Cristo. Esta carta é uma carta profunda, magnífica
e de um peso teológico extraordinário. Martinho Lutero chegou a dizer que esta é a carta mais importante do Novo Testamento. Foi através desta carta que um homem chamado de Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja, esta carta, e precisamente os versículos que nós lemos esta noite, foi o instrumento para poder salvar a vida dele. A sua mãe, chamada de Mônica, que já havia 30 anos orando para que Deus salvasse a vida dele. E um certo dia, em um jardim na casa do seu amigo, ele ouviu em latim as palavras tolle lege, que em português significa pega e lê. E logo ele olhou para o seu lado e estava uma Bíblia. Ele abriu aquela Bíblia e logo veio e saltou aos seus olhos o capítulo 13 e o versículo 13 e 14 deste livro. E a partir daquele momento, ele deixou a sua vida de perversidade, de pecado, e se converteu a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta noite nós fizemos uma leitura esta a partir do versículo de número 11, a qual Paulo, ele trata aqui uma perícope, uma seção dentro deste capítulo. E Paulo começa esta seção dizendo: digo isto que o que ele vem falando no decorrer do capítulo 12 e no decorrer do capítulo 13, aquela questão da adoração, de que nós venhamos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e o nosso culto racional ou espiritual. Dito isto que a inconformidade com este mundo, com este sistema, com esta era que ele estava vivendo. Dito isto que o relacionamento com o próximo, com o irmão. Dito isto o que? Dito a respeito que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, respeitando as autoridades, respeitando aquilo que é constituído por Deus. Dito isto, Paulo escreve dizendo: conhecendo o tempo, ou discernindo o tempo, analisando o tempo que ele estava vivendo. Observe que esta carta aqui, ela fora escrita há mais de 2000 anos atrás. E Paulo está escrevendo aos irmãos que estão em Roma e está dizendo assim: irmãos, nós discernindo o tempo, nós compreendendo o tempo. Que tempo é este? Este tempo que Paulo está falando aqui não é o tempo humano, o tempo que em grego se expressa dizendo de cronos. Não é este tempo
de um dia de 24 horas, de 1 hora com 60 minutos, de 1 minuto com 60 segundos, de 1 segundo com 7 milésimos. Não, senhores, esse tempo que Paulo está dizendo aqui não é um tempo humano, mas um tempo de Deus chamado de Kairos. Este tempo que nós não temos a capacidade de controlar, este tempo que nós não temos a capacidade de estabelecer regras, de estabelecer momentos, de estabelecer limites. E Paulo está dizendo, discernindo o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo da era cristã. Este tempo aqui que é dividido em 2 coisas. Primeiro, era presente. Segundo, era futura. Paulo está dizendo aos irmãos de Roma: irmãos, como vocês mesmos podem observar a respeito do tempo, o tempo em que muitas coisas vêm acontecendo ao longo da história, ao percorrer da história, observando que o tempo, ele não está caminhando para o início, mas o tempo que está caminhando para um final, o tempo que está caminhando para uma meta proposta por Deus. Observe o tempo é a qual o Antigo Testamento já falara a respeito de um Cristo que viria e veio. O Antigo Testamento falara de um Cristo que ia para a cruz e foi. O Antigo Testamento, as profecias falavam de um Cristo que morreria e morreu, de um Cristo que ressuscitaria, ressuscitou. Observe o tempo a qual se estabeleceria e seria enxestado na oliveira os gentios, e tudo isto já se cumpriu. Irmãos de Roma, observe o tempo, tenha discernimento do tempo, observe a natureza deste tempo que nós estamos vivendo. E eu repito, Paulo já estava pensando nisso há 2000 anos atrás. Paulo já estava preocupado a respeito de discernir o tempo há 2000 anos atrás. Eu fico pensando comigo, o que será que Paulo, vivendo nos dias de hoje, vivendo na nossa era, vivendo nos dias odiernos, com tanta coisa acontecendo, com tanta crise acontecendo, com tanto combates acontecendo, com tantas ruínas acontecendo, imagine o desespero que Paulo estaria em alta voz, em bom som, dizendo, para nós olharmos para o tempo e discernir. Paulo está dizendo, irmãos, observe o tempo há 2000 anos atrás, e Paulo diz assim, irmãos, se vocês discernir o tempo, 3 coisas vai acontecer com vocês. Se vocês começarem a analisar o tempo, 3 coisas vão ser reveladas a vocês. E isto também pode acontecer conosco esta noite, se nós analisarmos o tempo que estamos vivendo, se nós analisarmos a época que estamos vivendo, se nós discernirmos o tempo que estamos vivendo, que é tanto problema, é tanta má notícia, é tanta agonia na terra, é tanta tragédia,
tragédia, é tanta violência, é tanta falta de amor, é tanta falta de compreensão. Se nós analisarmos os dias que estamos vivendo, 3 coisas vai acontecer. E a primeira, Paulo lista, ainda no versículo de número 11, quando Paulo diz assim: irmãos, já discernindo o tempo, então entenda uma coisa, é hora de despertarmos do sono, é hora de nós acordarmos, é hora de nós despertarmos. Os queridos irmãos que me ouvem esta noite, só desperta quem tem capacidade de discernir o tempo, só acorda quem tem capacidade de analisar o tempo que estamos vivendo. E para você e para sua informação esta noite, todo sono espiritual, ele é perigoso. Todo sono espiritual, ele traz prejuízos. É só você olhar para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada que você vai perceber que dormir é perigoso. Em 1 Samuel, no capítulo de número 3, enquanto Eli dormia, sendo sacerdote, a lâmpada do templo, ela se apagava e Deus não falava. Mas naqueles dias, se você abrir a Bíblia em Juízes 16, você vai perceber que por causa que Sansão, ele dormiu no colo, no joelho de Dalila, ele perdeu os seus 2 olhos. Aleluia! Se você olhar na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, no capítulo 26, que a Bíblia diz que Saul dormiu. Enquanto Saul dormiu, ele perdeu a sua lança e também perdeu a sua bilha de água, ou seja, o seu odre de água. Se você olha na Bíblia, em Jonas capítulo 1, por causa que ele dormia profundamente, ele foi jogado no mar e foi engolido por um peixe. Você percebe que dormir é perigoso. Em Mateus capítulo 26, Jesus disse aos discípulos: ficai aqui, velai comigo, porque eu vou além orar. Quando Jesus foi orar e voltou, os discípulos estavam dormindo, e Jesus dizendo para eles assim: vigiai e orai, porque quem está dormindo, ele entra na tentação. Quando você abre a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14, o mesmo Paulo expressa a igreja de Éfeso dizendo: oh meus queridos irmãos, desperta do sono, Cristo vai te despertar. Acorda deste sono. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 25, a Bíblia diz que o dono da terra, ele saiu e deixou os trabalhadores. Porém, diz a Bíblia que enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo pela noite e semeou o joio no meio do trigo. Por quê? Porque eles estavam dormindo. Olha para cá. Dormir causa danos. Dormir causa prejuízos. Os trabalhadores, em vez de estar acordados, eles estavam dormindo. E o diabo sabe que quando um crente está na sonolência espiritual, na letargia espiritual, é a hora dele agir. Eu nunca vi uma igreja acordada que o diabo tem poder para poder trabalhar no meio dela.
dela. O diabo só trabalha em igreja que dorme. O diabo só trabalha em pessoas que dormem. O trabalhador dormiu e o diabo foi lá pela noite e jogou o joio no meio do trigo. O que me chama a atenção é que quando eles acordam, eles chegam, Senhor, ao dono da terra, e a pergunta é: nós tiramos o joio e deixamos o trigo, ou deixamos os dois? O dono disse: não, deixa os dois crescer junto, porque se arranca o joio, também arranca o trigo. Olha para cá, meu irmão, há uma grande diferença entre joio e o trigo. Mas, irmão Jefferson, eu já vi trigo e joio e é tudo igual, é a mesma coisa, mas existe uma diferença. Qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que o joio, quanto mais o tempo vai passando, porque o joio também cresce, quanto mais o tempo vai passando, mas ele vai fixando na terra, mas ele vai se apegando na terra. E o trigo, irmão Jefferson, o trigo é o contrário. Quanto mais o tempo vai passando, mas ele vai se soltando da terra. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sei que a qualquer hora o agricultor está passando e eu já estou desprendido da terra e preparado para ele me levar. Esse negócio de dormir é muito perigoso. Crente materialista é porque é um joio disfarçado no meio do trigo. Crente que só pensa na casa nova, no carro novo, é um joio disfarçado no meio do trigo. Crente que fica com a sua poupança abarrotada de dinheiro, enquanto tem uma multidão de gente passando fome, é um joio no meio do trigo que o diabo semeou enquanto os trabalhadores estão dormindo. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6, ele disse: não durmamos como os demais, mas vigiemos e semos sóbrios. Está na hora da igreja acordar, está na hora da igreja acordar. Ô meu irmão, está na hora de você despertar. Você está dormindo demais espiritualmente, você está numa letargia espiritual que ninguém aguenta mais. Isso está trazendo prejuízo para você. Você está dormindo, você não sente mais Deus, você não sente mais a presença de Deus, é porque está dormindo. Você não ouve mais a palavra de Deus, é porque está dormindo. Mas nesta noite o Espírito de Deus, ele nos trouxe aqui para dizer: olha o tempo, é hora de acordar, é hora de levantar. Levante a sua mão para o céu. Esta noite Deus vai começar a despertar mulheres aqui, como despertou Débora, como despertou, aleluia, para uma grande guerra espiritual na terra. Já é hora de nós despertarmos do sono. Se você discernir o tempo, você vai perceber que não dá mais para ser esse crente mimado que você é. Se você discernir o tempo, você vai perceber que não tem mais hora de você ser esse crente dodói. Eu não vou para a igreja hoje por causa disso ou daquilo. Se você discernir o tempo, você vai perceber que não dá mais para ficar sendo essa irmã mimada. Ah, porque a irmã falou de mim, eu vou sair do conjunto, eu vou sair da igreja. Se você discernir
primeiro tempo, você vai perceber que não dá mais tempo de ficar brincando. É hora de abraçar a Cristo de Nazaré e dizer: eu estou mais acordado do que nunca, porque já é a última hora. A segunda coisa que todo crente aprende quando ele discerne o tempo é o que Paulo diz ainda no versículo de número 11: porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitemos a fé. Todo crente que observa o tempo, a expectativa da salvação aumenta no coração dele. Mas, irmão Jefferson, nós já não somos salvos, porque em Romanos 8,16, Paulo disse que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim, só que Paulo está usando a palavra salvação aqui no sentido de glorificação. O que Paulo está dizendo é: a nossa glorificação está mais perto do que antes. E todo crente que discerne o tempo, que percebe a realidade dos dias, a expectativa da glorificação na vida dele, a glorificação do corpo dele aumenta cada vez mais, anela cada vez mais. Irmão Jefferson, que glorificação é essa? É a salvação completa, é o completar da salvação em nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo disse que Deus, que Cristo, Ele ia transformar isto que é corruptível em um corpo incorruptível. Aleluia, que é Cristo iria glorificar o nosso corpo. Irmão Jefferson, ainda não entendi essa glorificação. A glorificação é a mesma imagem, é o mesmo entender, aleluia, de quando Cristo, Ele ressuscitou. Quando Cristo morreu na cruz, Ele era este corpo aqui. Quando Cristo morreu na cruz, Ele era como eu e você. Só que quando Cristo ressuscitou, Ele não era mais como eu e você neste corpo, mas o corpo dele era glorificado. Como, irmão Jefferson? É só ler Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que os discípulos estão caminhando em direção a Emaús. Só que eles vão caminhando e vão conversando. De repente, Jesus vai se aproximando dele, não mais como antes, mas agora com o corpo glorificado. Aí Jesus olha para eles, eles não reconhecem Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: o que é que vocês estão conversando? Os discípulos olham e dizem assim: por acaso tu és um peregrino aqui em Israel? Porque você não sabe o que tem sucedido esses dias? Aquele Cristo, o homem poderoso em obras, que disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, porém até agora não temos notícia. Observe o diálogo dos discípulos. A
conversa dos discípulos não é a conversa de um domingo de ressurreição. A conversa dos discípulos é a conversa de alguém que está no domingo, mas está vivendo na sexta-feira. Porque a conversa deles não é de domingo, a conversa dele é de sexta-feira. Tem gente que é assim, está no domingo da ressurreição, mas a conversa ainda é a mesma de sexta. Tem gente que é assim, está no domingo da ressurreição, mas o pensamento ainda é o mesmo de sexta. Ele disse que ia ressuscitar. Ele era poderoso em obras. Ele disse que ia, mas não veio. A conversa é de sexta. Então entenda uma coisa. Você já não está mais na sexta, você está no domingo. Então quem está no domingo, a conversa não é de sexta, a conversa é de domingo. Qual é a conversa de sexta? A conversa de sexta foi crucificado. A conversa de sexta foi espancado. A conversa de sexta teve as suas mãos pregadas. A conversa de sexta teve o seu lado perfurado com a lança. A conversa de sexta morreu no madeiro. A conversa de sexta colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E a conversa de domingo, a conversa de domingo é outra. A conversa de domingo ele cumpriu a promessa, ele ressuscitou, ele está no meio de nós. A conversa de domingo é essa: ele não está mais dentre os mortos, porque ele ressuscitou. Diga para alguém que está ao seu lado: você não está mais na sexta, chegou o domingo. Ande como no domingo, acredite como no domingo. Cristo ressuscitou. Só que eles vão andando no caminho e mesmo assim não conhecem o Cristo glorificado. Só que parece que eles vão caminhando e a Bíblia diz assim: e o dia já ia indo embora, o sol já ia se afastando, mas parece que foi tão rápido esse caminhar, parece que foi tão rápido esse andar, porque rapidinho chegou a noite. Por quê? Porque andar com Jesus sempre é mais rápido. Está na companhia de Jesus, o caminho sempre se torna mais rápido. Está na companhia de Jesus, o momento passa rápido. Eu não entendo esses crentes que vêm para a igreja, Jesus está aí do lado dele, e eles ficam agoniados para ir embora. Que esse cantor não para de cantar. Que esta irmã, quando vai falar uma oportunidade, não para de falar. Que esse pregador fala demais. Eu não entendo esse tipo de crente. É porque ainda não reconheceu Jesus. Porque quem reconhece Jesus, quem está com Jesus de verdade, o caminho fica rápido, logo escurece. E aí quando escurece, eles olham para Jesus sem saber ainda que era Jesus e diz assim: vem, entra na nossa casa, porque a noite já chega. Jesus aceita o convite, vai para a casa deles. Quando, aleluia, chega na casa dele, como era de costume, era aquele que estava sendo hospedado que partiu o pão. Não é porque era Jesus ou tinha reconhecido Jesus que ele vai repartir o pão, não. É questão de cultura. Ele foi convidado, é o nosso hóspede, então dá o pão para ele partir. Aí o interessante é aqui, que Jesus, o convidado comum, que Jesus, o amigo conhecido no caminho de Emaús, ele parte o pão, tendo dado graça, partiu o pão. Enquanto eles estavam de olhos fechados, Jesus desapareceu. Porque o corpo glorificado de Jesus agora, ele ultrapassa as paredes.
Enquanto eu estou nesse corpo aqui, eu sou limitado ao tempo, ao espaço e à circunstância. Mas no corpo de Jesus, não tem limite de tempo, não tem limite de espaço e não tem limite de circunstância. No corpo glorificado de Jesus, ele ultrapassa a parede, como ele ultrapassou o sepulcro no dia que ele ressuscitou. Só que o problema é, quando Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse assim: peraí, este que estava aqui, eu lembro dele. Por quê? Porque ninguém parte o pão como ele parte. Porque ninguém fala como ele fala. E para acabar a conversa de história, quando ele abria a escritura, o nosso coração queimava. Quando ele nos falava da escritura, o nosso coração ardia. O que faz o coração do crente queimar não é psicologia gospel, é a escritura. O que faz o coração do crente queimar não é coach de teatro, é a escritura. O que faz o coração do crente queimar não é o pregador palhaço fazendo brincadeira em público. O que faz o coração do crente queimar não é história fiada, não é conto de fada. O que faz o coração do crente queimar é a escritura. É a escritura. Tem alguém que ainda queima o coração quando a palavra de Deus é pregada aqui? Tem alguém que ainda tem o coração aquecido? Todo crente que entende o tempo que estamos vivendo, ele tem a expectativa da glorificação do corpo. Todo crente que discerne o tempo que está vivendo, ele espera, aleluia, o momento de glorificar o corpo. Por quê? Porque depois deste corpo glorificado, pode esquecer, não tem mais dor de cabeça. Depois do corpo glorificado, não tem mais artrite, artrose. Depois do corpo glorificado, não tem coronavírus do inferno que pega. Depois do corpo glorificado, não tem pecado mais que tenta reinar no coração. Depois do corpo glorificado, não tem mais câncer. Depois do corpo glorificado, não tem mais dor nenhuma, não tem mais cansaço, não tem mais desânimo. Depois do corpo glorificado, não tem mais nada. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 22, Paulo diz: porque a terra, o mundo, ele geme com dores de parto, e não só a terra, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, esperando o que? A glorificação. Os fiéis estão gemendo e dizendo: eu espero a glorificação. Em terceiro lugar, quem discerne o tempo, ele tem a expectativa do arrebatamento. Por que, irmão Jefferson? Porque ainda no versículo 12, olha o que Paulo diz: a noite é passada. Repita comigo: a noite é passada, e o dia
é chegado. É chegado. O que Paulo está dizendo é: a noite já passou, já está indo embora. O dia, que dia? O dia da volta de Cristo, o dia do arrebatamento já é chegado. O dia da luz já é chegado. O dia do cumprimento de toda a profecia já é chegado. Por quê? Porque nós estamos vivendo a escuridão. A escuridão é terrível. A escuridão machuca. A escuridão maltrata. A escuridão faz os crentes gemer. A escuridão, aleluia, faz os crentes sofrer. Mas o crente tem a esperança. Qual? O dia está chegando. O dia está chegando. A hora está chegando. Mas Paulo, quando é que vai ser? Não dá para saber. Mas uma coisa eu sei, está chegando. Paulo, dá para discernir o tempo das coisas? Dá. Mas de discernir o tempo da vinda dele, aí não dá. Mas uma coisa eu sei, vai amanhecer o dia. Por que não dá, Paulo? Porque foi o próprio Jesus que disse: nem os anjos, nem o Filho, somente sabe o Pai que está nos céus, o dia que virá o Filho do Homem. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo o seguinte: a vinda do Filho do Homem é algo iminente. O arrebatamento é algo iminente. Em Mateus capítulo 25, Jesus disse que a vinda do Filho do Homem é como um ladrão. Se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, ele colocaria cadeado nas portas. Ele trancaria tudo. Ele se preparava. Mas sabe qual o problema? É que ele não sabe. Paulo corrobora com esse pensamento em 1 Tessalonicenses 5:2 e diz: ele virá como ladrão da noite. Ele virá em um momento em que não penseis. Jesus Cristo irá voltar iminentemente. Pode ser hoje ainda, pode ser daqui a pouco, pode ser antes de terminar este culto, pode ser antes de eu terminar esta pregação. Jesus Cristo, ele vem, porque a noite está passando, mas o dia é certo, a hora é certa, o momento é certo. Paulo disse: é no abrir e no fechar de olhos que ele vem. Escute o que eu vou dizer. Jesus Cristo vem, querendo Satanás ou não, o dia vai raiar. Jesus Cristo vem, querendo um monte de gente descompromissada que está aí nas igrejas ou não. Jesus Cristo vem, querendo os ladrões ou não. Jesus Cristo vem, querendo os descompromissados ou não. Jesus Cristo vem, querendo os mentirosos ou não. Jesus Cristo vem, querendo os adúlteros ou não. Jesus Cristo vem, querendo as pessoas de má fama ou não. Jesus
Jesus Cristo vem. Enquanto os católicos esperam o purgatório, a igreja espera o arrebatamento. Enquanto os espíritas esperam a reencarnação, a igreja espera o arrebatamento. E o meu sonho e o meu desejo é que o dia venha raiar, e essa igreja aqui venha ser arrebatada. Repita comigo: o dia está raiando. Só dá para entrar e ver o dia quem não anda pela noite. Só vê o dia quem anda de dia. Quem anda de noite não vai ver esse dia, não. Por quê? Porque o próprio Paulo disse: quem anda de noite, ele anda desonesto, na glutonaria, na bebedice. Quem anda de noite, ele anda da desonestidade. Ou você pensa que Jesus vai arrebatar crente caloteiro? Não vai, não. Ou você pensa que Jesus vai arrebatar essa irmã fofoqueira, linguaruda? Não vai, não. Ou você pensa que Jesus vai arrebatar esse crente que dá calote, esse crente que passa cartão sem fundo, cheque sem fundo? Ou você pensa que Deus vai arrebatar essas pessoas, aleluia, que fica preso ao dinheiro, avarento? Ou Jesus, você pensa que Jesus vai vir te arrebatar só porque você tem a conta poupança boa? Ou você pensa que Jesus vai te arrebatar só porque você é bonzinho, faz boa obra? Não, senhores. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter o que quiser nessa terra, ele não vai vir buscar ouro, ele não vai vir buscar diamante, ele não vai vir buscar carro, ele não vai vir buscar casa, ele vai vir buscar uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu espero esta hora, este dia chegar. Jesus vem. Eu sei que Jesus vem. Esta mensagem do Jesus vem, que nós não temos mais tempo, para muita gente é desespero. Para muito crente é depressão na alma. Para muito crente, eu não estou gostando dessa pregação. Você não está gostando da pregação, e muito menos do pregador, porque esse tipo de mensagem a igreja odierna não quer, a igreja odierna não deseja. Esse tipo de pregação, os dias que estamos vivendo, não quer. O coração, a boca fala que quer, mas o coração não quer. A boca diz que quer, mas dentro está dizendo não quero. Mas sabe por quê? Porque você não está discernindo o tempo. A coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar. Qual é a esperança da igreja? É Jesus. Ao contrário dos descompromissados, verdadeiros estão clamando e dizendo: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Por quê? Porque as coisas aqui não estão muito boas, não. A escuridão está fazendo a gente sofrer. Tem gente que está gemendo, dizendo: vem Jesus, porque está difícil as coisas aqui. Não fala de melhor, é só de crise, é só piora. Não fala de vida, é só de morte, só de morte. Vem Jesus, porque não dá para ficar aqui. O pecado se tornou a coisa mais normal. O pecado é algo banal. Vem Jesus, porque é tanta iniquidade que a gente vê, que não está dando para ficar aqui. Vem Jesus, porque é tanto escândalo, é tanta
tanta mentira. É mentira nos púlpitos das igrejas, é mentira no meio dos pregadores, é mentira no meio dos artistas gospel, é mentira no meio de muita gente. É tanta falsidade, é tanta desonestidade, que eu não estou aguentando mais. Vem Jesus, vem Jesus. Esse tipo de mensagem era a mensagem que fazia mais os crentes chorarem. Porque Paulo, quando vai terminando a sua carreira, em 2 Timóteo, ele diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me agora a coroa de justiça, não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Não é só esperar, eu tenho que amar a vinda. Não é só esperar, eu tenho que amar a vinda. Eu gosto de João, porque João, depois de ter visto toda a revelação do céu no Apocalipse, depois de ter visto tantas maravilhas no céu, aí lá no capítulo 22, parece que eu vejo João olhando para Jesus, dizendo: Jesus, deixa eu escrever só uma palavra aqui, e essa é minha. Escreve, João. Já que eu terminei tudo que eu tinha para dizer, escreve, João. Aí João: é só uma, Jesus. O quê? Maranata. Só uma. O quê? Maranata. Por quê? Jesus, o céu é tão bom, volta logo. Jesus, as coisas celestiais é tão boa, volta logo. Aleluia. A noite já está acabando. O dia já está raiando. Aleluia. Isso não é para te entristecer, não, é para te alegrar. Eu vou repetir para ver se você alegra o coração. A noite está acabando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo esta noite pela boca desse pregador. A noite já está acabando. Não tem gente que não está entendendo. Ainda está na terra. Eu vou repetir: a noite já está acabando. O dia vem raiando aí. O dia vem raiando, 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 o dia vem raiando. Alguém está entendendo isso aqui? O dia vem raiando. Não, você não está entendendo. O dia vem raiando, o dia vem raiando aí. Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja. Você pode ser feio, que nem costela de pobre em processo. Você pode ser quebrado, que nem arroz de terceira. Você pode ser liso, que nem verniz. Mas se tiver fogo no coração, luz no coração, andar de dia, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Levante a mão para o céu esta noite. Eu estou sentindo a presença do Espírito aqui esta noite. Nada vai te prender aqui na terra. Deus está acendendo o coração de crente aqui, de mães aqui, de senhoras aqui, de pessoas aqui que estava apagado, mas seja acendido agora, 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 agora. A maior esperança da igreja é o arrebatamento. A maior esperança da igreja é o arrebatamento. Nós não temos mais tempo. Acorda! Nós não temos mais tempo. Acorda!
Para de dar trabalho na obra. Acorda. Para de ser um empecilho. Acorda. Para de ser um projeto de confusão na obra. Acorda. Ramai chore ramai. Rabai tekalamai chorebandarafaia. O Espírito de Deus está aqui esta noite. Eu não estou mais em treva, eu estou na luz. Eu não estou mais em treva, eu estou na luz. Eu não estou mais em treva. O pecado ficou para trás.